Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa te abençoar neste momento. Nós estamos agora aqui para fazer um vídeo. Deixa eu só tirar o áudio aqui. Que Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo, que vão acompanhar esse vídeo, tá? Que Deus abençoe da onde você vai assistir. Nesse vídeo de agora, eu quero aqui, gente, trazer uma resposta para o Brasil, uma resposta para a nossa nação, gente. Eu quero que você assista esse vídeo até o final também. Eu tenho certeza que você também vai ser abençoado por intermédio dessa palavra que nós vamos trazer aqui. Tenho certeza que vai ser abençoado por esse vídeo, tá bom? Gente, lá no livro de Romanos. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem aqui, deixa eu só encontrar aqui a resposta, gente, para o Brasil. A resposta para a nação, gente. Desde já quero adiantar para você, se você é daqueles que passa pano para o pecado, não fique no vídeo. Não fique no vídeo. Porque hoje o que mais nós estamos vendo, gente, é uma passação de pano no pecado, gente. Uma passação de pano no pecado. Nós não podemos, gente, passar pano para o pecado. Nós não podemos tolerar o pecado, gente. Nós não podemos poupar o pecado, gente. Nós temos que tratar do pecador para que ele se liberte do pecado, para que ele se arrependa e abandone tais práticas do pecado. Que ele não mais tenha prazer no pecado. Que ele não tenha mais nenhum tipo de ligação com o pecado. Tá bom? Essa é a palavra que eu quero te trazer para os corações daqueles que vão assistir esse vídeo, daqueles que vão estar no vídeo, tá bom? Sabe por que nós não podemos, gente, poupar o pecado, tolerar o pecado, gente? Porque a palavra de Deus vai dizer em Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 32, diz assim, ó: aquele que não poupou, Romanos capítulo 8, verso de número 32, diz assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, nem o próprio filho Deus ele poupou, mas ele ofereceu o filho dele para sacrifício. Ele não poupou o filho dele, mas ele entregou o filho dele para sacrifício. O próprio pai entregou o filho para o sacrifício. E qual foi o propósito? Você sabe muito bem, nós sabemos muito bem, a fim de nos libertar do pecado. A fim de nos libertar do pecado. Para através do sacrifício do seu filho, todos nós temos a chance, a oportunidade de ser salvo, de salvação. Então, o pecado, ele não pode ser poupado, gente. O pecado, ele não pode ser tolerado, gente. O pecado é coisa séria, pessoal.
É coisa séria. E nós estamos vendo aí, irmãos, uma passação de pano no pecado, uma tolerância no pecado, para o pecado. Até mesmo, gente, até mesmo dentro das muitas igrejas, você tem visto muito mais isso, infelizmente. Engraçado que quando nós nos deparamos com as coisas que estão acontecendo no mundo, nós já logo dizemos: Cristo está voltando. Isso são sinais, glória a Deus. E não deixa de ser uma verdade, é bíblico isso aí. Só que esquecemos de olhar também para dentro da igreja. Os sinais também vão acontecer dentro das igrejas também. Dentro das igrejas. Sabemos o que vai acontecer nas igrejas. Pessoas que vão se afastar da fé, se afastar da palavra. Pessoas que vão, se afastar do verdadeiro evangelho de Cristo para dar ouvido, a Bíblia diz, a ensinamentos de demônios, a fábulas, a mentiras, a coisas que não são eternas para a vida delas. Eu, particularmente, irmão, eu não sou desse que só olho para fora, não. Eu olho também para dentro, gente. Eu observo também o que está acontecendo dentro. E é só você pegar aí, ó. É só você pegar na internet. Tá cheio e mais cheio e cheio e mais cheio de sinais que também estão dentro das igrejas, irmãos. Não digo todas. Sempre é bom a gente saber separar também as coisas. Sabemos que cada um tem que cuidar da sua vida, sim, mas a gente também tem que alertar, irmãos. A gente também tem que falar. E se a gente não falar, quem vai falar, irmãos? Como dizia Martin Luther King, dizia que o que preocupava ele não era o grito dos maus, mas era o silêncio daqueles que eram inocentes. Porque quando a gente poupa lobo, sacrificamos ovelhas. Sacrificamos ovelhas. Então, não pensa você que você, por ser uma pessoa que diz: ah, mas eu estou na igreja, ah, mas eu frequento, mas eu canto, eu faço isso na igreja, não, eu faço isso, caridade, eu faço isso, faço aquilo outro. Cuidado, se você não viver de acordo com a palavra de Deus, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida que verdadeiramente você está correndo o pecado, uma vida que você está se arrependendo, uma vida que você tem que ser levado no conserto, porque você almeja verdadeiramente a salvação na sua vida. Isso não vai poupar você. Tem muita gente que está achando, por ela ser boazinha, não, mas eu não faço mal para ninguém, e isso, aquilo, outro. Ela está pensando, irmão, que tais coisas vão poupar ela. Todos nós seremos julgados no grande dia, irmãos. Desde grande como pequeno, a poderosos como não poderosos, todos nós um dia vamos estar diante do grande trono do Senhor, para prestar conta com o nosso Deus. E não é você dizendo: eu sou bom, não, eu não vou na igreja, mas eu sou boa, eu não faço mal para ninguém, e papapá. Isso não vai poupar você. A única coisa que vai te livrar da ira de Deus é o sangue do Cordeiro, que Cristo morreu para isso, para te livrar da ira vindoura de Deus. Tá? Não esqueça de uma coisa. Não esqueça, Deus, ele é imutável. Deus é imutável. Deus não muda. Ele é bom. Ele é bom. Deus é bom. Para aqueles que estão limpos de coração. Mas Deus também é justiça. Deus também é justo. Tá? Deus é bom, mas Deus também é justo. Ele não deixou, de ser justo por causa da graça. Ele mandou a graça
para que nós nos salvássemos, não mais de acordo como era outrora, por obras, por merecimento, por mérito, não. Agora ele nos deu a graça, sim, mas a graça, como Paulo diz, não é para a gente dar liberdade para o pecado, não é para você dar liberdade, espaço para o pecado. E a resposta do que está acontecendo com o Brasil, gente, a resposta do que está acontecendo com esta nação, está em Romanos, capítulo de número 1. Você já leu o que está escrito em Romanos, capítulo de número 1? Quando a palavra fala a partir do verso de número 18, sobre a idolatria e deprovação dos homens. Isso aqui é um texto que está no Novo Testamento, gente. Isso aqui não está no Velho Testamento, não. O texto que eu vou ler aqui está no livro de Romanos, capítulo 1, no verso de número 18 em diante. Quando a palavra de Deus fala da idolatria e deprovação dos homens, irmãos. E deprovação dos homens. Você sabe que a imagem que eu queria mostrar é essa aqui, ó. Que eu quero mostrar para você é essa aqui, ó. Presta atenção, ó. Essa aqui, eu imprimi aqui para você ver, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem é do carnaval de 2019. Essa imagem é do carnaval de 2019. Essa figura aqui é o diabo. É Satanás. Essa figura aqui é Satanás. Essa figura aqui é Satanás. Esse aqui, no caso, né, seria Jesus. No caso, seria Jesus. Então, você entende o que nessa imagem? Que o diabo está arrastando Jesus. Ou seja, está humilhando Jesus. Mas quem é o humilhado da história, se não é o diabo? Mas quem é o derrotado, o perdedor, se não é Satanás? Quem é que foi lançado do céu? E o próprio São Jesus diz que viu ele cair como um raio. O diabo. Mas quem são essas pessoas? São homens. São homens depravados. Homens que gostam de depravação. Que gosta mesmo da coisa errada. Que gosta mesmo da safadeza. Que gosta mesmo sabe, do pecado mesmo. Então, essa imagem aqui é do carnaval de 2019. Essa imagem aqui do carnaval de 2019. O Brasil já era uma nação, espiritualmente falando, o Brasil já era uma nação espiritualmente falando, que não estava bem com Deus, não estava bem com Deus. Não estava bem com Deus. E quando o Senhor permitiu ser levantado na nação um governo diferente, também erramos. Entrou outra parte da depravação, a idolatria. Então, essa é a depravação. Essa é a depravação que você está vendo dessa imagem. Carnaval de 2019. Daqui a pouco eu vou falar mais. E quando Deus permitiu ser levantado um governo diferente da nação, que eu não vou entrar em negócio de ir para lá e para cá, e nem nomes, também nós se perdemos. Eu vou dizer nós porque eu me incluo nesse meio também. Eu faço parte da igreja. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Então, se perdeu. Aí entrou o quê? A idolatria. Não por parte de todos, mas entrou. E o que Deus viu com isso? Deus ficou irado. Deus ficou irado. Então, o Brasil já não era, antes de 2019, já não era um país espiritualmente que estava bem com Deus. O Brasil não estava bem com Deus. O Brasil não estava bem com Deus. Mas quando fizeram isso aqui,
Eu não sei se você que está vendo o vídeo, você que tem uma consciência espiritual, você que tem um entendimento espiritual, um discernimento espiritual, você tem um discernimento espiritual, uma consciência espiritual de como as coisas pioraram muito mais depois que aconteceu isso aqui. Depois que aconteceu isso aqui, antes já não estava legal, espiritualmente falando já não estava legal. Depois que aconteceu isso aqui em 2019, olha o que aconteceu. Logo já veio o quê? A pandemia do coronavírus. Veio a pandemia do coronavírus, né? Veio a pandemia. E depois as coisas foram acontecendo. Catástrofe, incêndio, isso, vendavais, isso, aquilo, outro. Então, depois disso aqui, irmãos, se você tem uma consciência espiritual, se você tem um discernimento espiritual, se você tem conhecimento da palavra de Deus, se você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, você vai concordar com o que eu estou falando. Com o que eu estou falando. Então, depois disso aqui, a coisa parece que piorou mais ainda, irmão. E piorou. Porque, sabe, se levantou algo muito mais espiritual contra a nação, gente. Pastor, então o que é necessário para essa nação? Irmãos, é necessário como desde o passado, quando as pessoas se afastavam de Deus, quando as pessoas, quebraram as suas alianças com Deus, quando as pessoas deixaram de viver, para buscar a vontade de Deus. No passado a gente vê muito isso aqui, né? Quando Jacó chegou no Egito, carregando sua família, seus filhos, que José já era governador, chegaram lá, eles pensaram que José talvez não ia morrer, mas José morreu. Mas quem levou José para lá com propósito foi Deus. Naquela nação eles não eram para esquecer de Deus, mas eles se esqueceram de Deus. Foi passando, um morreu, Jacó morreu, outros morreram, e aqueles que vieram não se preocuparam em conhecer a Deus, não se preocuparam em servir a Deus, não se preocuparam em guardar o conhecimento de Deus. Aí a gente vai vendo como o povo de Israel foi sendo cada dia mais cativo no passado, porque desobedeciam a palavra de Deus, idolatrava outros deuses, idolatrava outras culturas da época. E o que foi acontecendo? Eles foram pagando-se um certo preço por isso, gente. Mas quando eles clamavam, mas quando eles lembravam, Deus tinha misericórdia deles. Como hoje, Deus tem misericórdia. E nós temos que aproveitar isso. Nós temos que aproveitar esta oportunidade de salvação. Nós temos que aproveitar essa oportunidade de salvação e reconhecer que nós não estamos bem com Deus, pessoal. Não estamos bem com Deus. Tem pessoas que pensam porque está tudo, eu estou trabalhando, as coisas estão fluindo, estou comprando, está dando certo, estou pagando. Não, Deus está me abençoando. Mas será que é só isso? Não. Então a Bíblia fala que quando Deus ele queria o conserto da nação, conserto do povo, ele pedia o quê? Arrependimento, ele pedia jejum, ele pedia conversão, pano de saco. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala em Joel, a Bíblia fala em Ageu. Chore, ministros, vista um pano de saco, faça um jejum, chame o povo. Então, irmãos, o que está precisando, a resposta para esta nação, para mim e para você que está vendo esse vídeo, que nós venhamos nos arrepender, nos consertar diante do Senhor.
nos consertar, nos arrepender diante do nosso Deus. Diante do nosso Deus. Então, quando você pega em Romanos capítulo 1, a Bíblia vai falar a idolatria e depravação dos homens. Olha só, aqui que está escrito aqui, ó. Coisas que o Senhor abomina, gente, numa nação. Coisas que o Senhor abomina numa nação, gente. Idolatria e depravação, gente. Idolatria e depravação. Porque idolatria, você tira Deus do lugar dele. Por um tempo nesta nação, como eu já disse outrora, que quando ele levantou um governo, infelizmente, quiseram tirar o lugar de Deus para colocar tal governo, gente. E Deus não gostou disso, pessoal. Idolatria é pecado. Depravação é pecado também, gente. Então, não adianta a gente só olhar para o lado de fora e não olhar para o lado de dentro. A Bíblia fala que Jesus falou que antes de eu tirar o cisco que está no olho do outro, eu tenho que olhar a trave que está no meu olho. Então veja que eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, estar me preocupando com a minha vida espiritual, antes de ficar olhando para a vida do outro. Então o que acontece? Nós temos que fazer, gente, a nossa parte como cristão, gente. Eu tenho que fazer, você tem que fazer a sua parte como cristão. Nós temos que orar, gente, para esses que estão na mídia, conhecidos como apóstolos, conhecidos como grandes líderes, conhecidos como grandes, pastores. Nós temos que orar para que eles também se arrependam, gente. Deus não está feliz também com a atitude de muitos que estão aí. O que a terra aplaude, nem sempre o céu aprova. Nem sempre o céu aprova. Então, a Bíblia diz aqui no livro de Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. É só você olhar o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus ainda manifesta a sua ira, mesmo no tempo de graça. Deus manifesta a sua ira para dar um chacoalhão em nós cristãos, na terra toda, na humanidade. Claro que os dele, se você é de Deus, selado pelo Espírito Santo, marcado pelo Espírito Santo, você é de Deus, e Deus vai guardar a sua vida, vai guardar a sua casa, por causa da aliança que você tem no sangue de Cristo, em nome de Jesus. Mas a graça não anulou a justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E Ele ainda manifesta, mesmo no tempo da graça, o juízo dele sobre a terra. Sobre a terra. Sobre a terra. E aí no verso de número 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Meu irmão, para Deus não tem desculpa. Para Deus não tem desculpa. Para Deus não tem desculpa. Ou você é sim, ou você é não. Se ficar no meio termo, não é de Deus. Só que ele tem muito mais. Tem muito mais, né? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Que palavra de Deus, né, gente? Então, a resposta para a nação está aí, gente. É o que está acontecendo. Você tem visto depravação. Você tem visto idolatria. Você tem visto isso acontecendo. Você tem visto isso acontecendo. O que nós estamos vendo é idolatria, depravação. Na palavra depravação entra tudo, irmãos. Entra na igreja, as portas que estão cada vez mais largas, as coisas que cada dia mais mundanas estão tomando conta da igreja, o santo se envolvendo com o profano, o sujo, né, se envolvendo com o limpo, e aí nós estamos vendo isso aí, o que nós estamos vendo. Então é por isso que nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, nos converter diante do Senhor. Amém? Então, o que você e eu precisamos entender? Que é necessário a gente se arrepender diante do nosso Deus. Chama a sua casa, chama a sua família, ora com eles, prega a palavra para eles, fala disso para eles, para que na sua casa haja livramento de todo o mal, em nome de Jesus. Noé tinha uma aliança com Deus. Deus não salvou somente ele, salvou a sua esposa, salvou seus filhos, salvou suas noras. Deus quer salvar a sua casa, guardar a sua casa de todo o mal em nome de Jesus. Amém? Então, que você assista esse vídeo e reflita em nome de Jesus. Peça para Deus misericórdia. Eu vejo hoje, irmão, que muitas das vezes nas igrejas é pregada a palavra. Aí as pessoas, em vez de pegar, refletir, porque a palavra é reflexão. Medita nela, não é um livro qualquer. Isso aqui não é um livro qualquer, é um livro de reflexão, de meditação, de pensamento. Se você falasse, poxa, verdade, analisar a Escritura, porque nela vai ter a vida eterna. Nela vai ter a salvação. Aí hoje você vê as igrejas, eu fico olhando isso aí, irmão, na internet. Nas igrejas, se prega a palavra, e alguns pastores pregam duramente, pregam mesmo. Aí o povo, em vez de estar, refletindo, analisando, não, fica pulando, fica dando glória a Deus, fica achando que eles estão totalmente bem. Quem está perdido é os de fora. Negativo, irmãos. Negativo. Não devemos esquecer que o julgamento de Deus vai começar de dentro da sua própria casa. Amém? Eu espero que você tenha entendido, através da palavra, o que Deus falou com você. Se você está afastado, se você está distante, se você não está bem, se conserta com Deus, se arrependa, volte a servir ao Senhor, volte para o caminho dele. Ande com Deus, Ele é o que pode te guardar nesse mundo. Ele é o que pode te livrar nesse mundo. Ele é o que pode te proteger nesse mundo. Amém? Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, em nome de Jesus.